Então, pessoal, nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouco com vocês aqui sobre o aterramento do nêutron em sistemas de energia elétrica, tá? Que é o aterramento funcional, né? A gente vai estudar nessa aula, então, algumas vantagens, desvantagens e também técnicas de aterramento do nêutron, né? O que o aterramento ou o não aterramento do nêutron ali, né, impacta ali no sistema elétrico de potência. Então, a gente vai estar falando basicamente de aterramento de transformadores e máquinas elétricas em sistemas elétricos de potência, tá? O aterramento funcional, aterramento do nêutron. Então, começando, né, com alguns conceitos básicos, né, o aterramento do nêutron no sistema de energia elétrica ele tem grande impacto em aspectos como a corrente de curto-circuito, estabilidade, definição de sistema de proteção, segurança, etc., que a gente vai ver melhor ao longo da aula. O nêutron ele pode ser solidamente aterrado, né, que é sem impedância, né, que é esse caso aqui. Ele pode ser aterrado através de impedância, que é esse caso aqui, né, que eu tenho um conjunto aqui de resistência R mais JX aqui aterrando o nêutron. Né? Ou ele pode ser uma impedância alta ou baixa, essa daqui também, né? Ou pode ser um nêutron não aterrado, né? Que é esse caso aqui, tá? O nêutron ele não tem nenhum tipo de contato aqui com o condutor com o nível zero, né? Com o nível de terra aqui embaixo. Então essas aqui são as três possibilidades que a gente tem aqui no sistema elétrico. Ou eu aterro solidamente o nêutron, né? Sem nenhuma impedância, só com o condutor, né? Ou eu aterro através de impedância, que é esse sistema aqui da esquerda, ou então eu não aterro o nêutron, né? Deixo ele aberto aqui, que nem esse caso aqui. E cada um desses três caras aqui vai ter vantagem e desvantagem, né? Que nem a gente vai ver depois. Em sistemas elétricos de potência, né, com gerador ou transformador com nêutron aterrado, existe o caminho de retorno para a corrente elétrica, né? No caso de uma falta monofásica, falta fase terra, facilitando a identificação do defeito pelo sistema de proteção, né? Através de um relé de sequência zero ou relé de nêutron, né? Já o aterramento sólido do nêutron, né, garante também o potencial zero do nêutron, né, em qualquer circunstância, através de faltas, descargas atmosféricas, manobras, né, eu sempre vou estar garantindo que o nêutron ele vai estar solidamente, né, no potencial zero, né, nunca vai sair desse potencial, né, quando ele for aterrado, solidamente aterrado. E sistemas aterrados também evitam as sobretensões transitórias, né, que a gente vai ver depois, né, que é um efeito ali que ocorre quando eu tiver com o nêutron aterrado com impedância alta ou sem aterramento, né, do nêutron. Essas sobretensões transitórias vão ocorrer e em casos de faltas monofásicas, né, se ocorrer uma falta, por exemplo, numa fase entre uma fase e o solo. Então, com o sistema aterrado, a gente evita, né, essas sobretensões transitórias ali, né, quando ele for solidamente aterrado, porque essas sobretensões elas podem oferecer riscos, né, aos equipamentos elétricos conectados, né, e danificam a isolação de cabos, além de oferecer risco a eventuais as pessoas que podem estar operando essa instalação elétrica, né. Bom, o que acontece aqui, ó, quando o sistema ele não é aterrado, né? Quando a gente tem esse sistema aqui, né? Vamos supor que, primeiramente, a gente tem, então, isso daqui, né? Um nêutron não aterrado, né? Sistema não aterrado. E quando o sistema está operando, né? Tá num ponto de operação normal, né? Ou seja, não tem nenhuma falta ocorrendo, nada. Ele está operando equilibrado num ponto normal. Essa situação aqui da esquerda aqui é a que acontece, tá? Dessa figura aqui, a gente tem isso daqui. O nêutron está no mesmo potencial do solo, né, do zero, porque ele está operando equilibrado, sem nenhuma falta, sem nenhum defeito, nada, né? E as tensões de fase aqui que a gente tem nas fases A, B e C, né, em relação ao nêutron são as mesmas tensões em relação ao terra, né, a tensão de fase, VF, tá? Essa é a situação normal. Já quando ocorre um defeito aqui nesse sistema, aqui com o nêutron não aterrado, o que acontece? Ocorre o que a gente chama de deslocamento de nêutron, né? Ou seja, o nêutron ele sobe aqui do potencial que era zero aqui, né? Esse aqui é o potencial zero do terra, e ele sobe para esse potencial aqui, né? Que vai ser igual a tensão de fase do meu sistema. Então, por exemplo, caiu a fase A aqui no terra, né? A fase A ela vai para o potencial zero do terra, a fase B e a fase C aqui em cima, o que vai acontecer com elas, né? Em relação ao potencial do terra aqui do zero, vai acontecer que elas vão subir para a tensão de linha, ou seja, vai ser raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, se eu medir a tensão entre a fase B e o terra aqui agora, na ocorrência dessa falta aqui na fase A, eu vou medir a tensão de linha na fase B, e o mesmo vai ocorrer aqui com a fase C. Ela vai subir da tensão de fase para a tensão de linha. Então, em situação normal aqui, né, o que eu medir entre o terra e uma fase qualquer seria a tensão de fase. Aqui, nesse caso aqui com defeito, né, curto-circuito monofásico, quando a fase A cai aqui no terra, o potencial da fase A em relação ao terra aqui é zero, mas o potencial da fase B e da fase C sobem para o valor da tensão de linha, né? Raiz de 3 vezes VF. Isso aqui, né? O raiz de 3 ele dá 1,73, né? Então fica 1,73 PU, né? Que é a tensão aqui que eu vou ter na fase B e C. Esse que é o grande, né? Um dos maiores problemas ali do nêutron não aterrado. Além da questão de tu não conseguir também sensibilizar na proteção, né, porque não vai ter corrente de retorno por nêutron, tu ainda vai gerar essas sobretensões aqui nas fases B e C,
E a gente vai constatar na próxima aula ali com uma simulação. Então, essas duas situações aqui, elas são situações para o sistema, né, não aterrado, né, sempre lembrando, esse sistema aqui. Então, durante uma falta fase terra em sistemas não aterrados, ocorre o fenômeno conhecido como deslocamento do nêutron, né, que é esse daqui, criando uma diferença de potencial entre o potencial do nêutron e o terra. Ou seja, o nêutron ele sobe para a tensão de fase, né, aqui, que a gente viu, o nêutron ele sobe aqui em cima. Então, se alguém tocar no nêutron ali, numa instalação elétrica que não tem o nêutron aterrado, por exemplo, ele vai tomar um choque com a tensão de fase, né? E sobre as tensões nas outras duas fases, ou seja, a fase B e a fase C ainda vão subir para o potencial de tensão de linha, né? Em relação aqui ao terra, né? Em relação ao nêutron, elas continuam com a tensão de fase, mas em relação ao terra, né, que tá aqui embaixo potencial zero, elas sobem para o valor da tensão de linha, né? O que pode ser perigoso aqui para equipamentos que sejam ligados entre a fase e o terra, né, como para-raios, TPs, né, por exemplo, que são dois equipamentos ali que são ligados entre o potencial da fase e o terra, né, que vão ser os mais prejudicados. Sistemas não aterrados dificultam a localização da falta, né, como eu havia falado, porque se cai uma fase aqui no solo e a corrente elétrica é zero, né, como é que tu vai identificar que ocorreu essa falta aqui ou em qual ponto ela ocorreu, né, mais precisamente, né. Então, eles dificultam ali a atuação de proteção, né? Tu não vai conseguir identificar através de um relé de sobrecorrente, né? De uma função 50, por exemplo, que ocorreu um curto-circuito justamente porque não existe corrente de retorno, né? Então, essas aqui são as duas grandes desvantagens do sistema não aterrado, que é a sobretensão transitória nas outras duas fases e a questão de dificultar aqui a atuação, né, da localização e proteção aqui para extinguir essa falta aqui monofásica. Aqui do lado aqui eu mostro para vocês um diagrama, né, que mostra aqui, né, de um sistema ainda com nêutron não aterrado. O que acontece é que mesmo que ele não esteja, né, que o nêutron não esteja fisicamente aterrado, quando ocorre uma falta aqui, por exemplo, da fase A aqui em cima, né, que é mostrado aqui, que ela cai aqui no potencial zero, o que acontece é que existem capacitâncias parasitas aqui entre as fases, né, que são essas aqui, capacitâncias entre fases AB, AC e BC, né, que são essas aqui. Existem também capacitâncias entre as fases e o terra, né, que são essas aqui, ó, essas três aqui, né. Então, como existem essas capacitâncias ali, né, porque aqui eu tenho um condutor aqui, né, e aqui eu tenho um isolante, que é o ar, e depois aqui o terra também, que é no potencial zero. Então, entre o condutor e a terra aqui, ou entre os condutores de fase aqui, vai existir um efeito capacitivo, né. Tem o meio isolante aqui, condutores, né, então é como se fosse um capacitor, né. E aí o que acontece é que eu vou ter, mesmo na ocorrência de uma falta monofásica aqui na fase A, eu vou ter uma pequena corrente elétrica aqui na fase C e na fase B também, né? Nesse sistema aqui com nêutron não aterrado, que a soma das duas vão ser igual ao próprio IF aqui que sai da fase A. Então aqui o meu IF, né, ele é a soma vetorial aqui, o meu IB com o meu IC, que são essas duas correntes aqui que vão fluir através das capacitâncias parasitas. E o que acontece com o nêutron, né, olha aqui o nêutron aqui embaixo, né, na ocorrência da falta, né? Quando o sistema está funcionando normal, né, o N aqui e o G, que é o ground, aqui eles estão no mesmo ponto, mas quando ocorre uma falta monofásica aqui na fase A, por exemplo, ocorre o deslocamento do nêutron, né, ele sobe para cá, criando essa tensão de fase aqui que eu falei para vocês, né, que acontece aqui, e a tensão na fase C e na fase B, né, elas crescem para o valor da tensão de linha aqui, né, VL, em relação ao nêutron, né, onde normalmente seria o valor da tensão de fase, né. Então aqui ocorre as sobretensões. Aqui também mais uma figura, né, que mostra matematicamente, né, uma expressão aqui que eu retirei de um livro aqui para essas correntes elétricas, né, em sistemas aqui com nêutron não aterrado, né, que fluem através das capacitâncias parasitas. Então nesse caso aqui, ó, no sistema não aterrado, na ocorrência de uma falta monofásica na fase R, nessa fase aqui, uma corrente muito pequena circula até as fases B aqui e Y aqui embaixo, né, não sei porque o livro usou essa nomenclatura, mas enfim, através das capacitâncias distribuídas aqui entre as fases e o solo, né, que são essas aqui, ó, o CB, o CR e o CY, né? Aí mostra aqui a expressão aqui para a corrente elétrica, né, do ICY mais o ICB, né, que são as duas fases aqui que não estão sujeitas à falta, né, porque a fase sujeita à falta aqui, ela cai para o potencial zero. Então tem essa corrente aqui, que é a tensão aqui, né, essa tensão aqui que sobe para o valor da tensão de linha, né, durante a falta, dividido pela impedância, né, pela reatância capacitiva aqui, dessa capacitância parasita aqui da fase Y, né, que é 1 sobre J ômega CY. Fazendo essa divisão a gente vai obter isso daqui. E aqui é a mesma coisa para a fase B. Aí depois o livro aqui, ele coloca aqui que as capacitâncias aqui serão iguais, né, distribuídas aqui, supondo que elas sejam equilibradas, né, então vou chamar isso aqui de C. O IF é a soma vetorial das duas correntes, né, das outras duas fases, né, essa aqui é a corrente na fase A que cai no solo, né, que ela é muito pequena, mas ela existe, né, mesmo no sistema não aterrado, ela vai ser igual à soma vetorial dessas duas aqui. Então meu IF vai ser igual, né, substituindo o C aqui na expressão de cima, a gente chega nesse valor aqui para a corrente F, tá?
Supondo que a gente tenha estimado aqui o valor dessa capacitância parasita, né? E as tensões de linha aqui a gente já sabe, né? Aliás, as tensões das fases Y e B aqui a gente sabe que vai ser a tensão de linha do sistema, né? Nesse caso aqui. Aí agora o que acontece, né? Quando uma falta monofásica acontece num sistema com neutro aterrado agora, né? Antes era com neutro não aterrado, agora é com neutro solidamente aterrado. Então, em sistemas solidamente aterrados, né, não ocorre o deslocamento do neutro e a sobretensão nas fases B e C para o curto monofásico na fase A. Então, a gente não vai ter tensões sobretransitórias, né? Então, aqui, por exemplo, é o sistema operando normal, né, sem nenhuma falta, né? Com todas as tensões aqui de fase em relação ao neutro e em relação ao terra, né? Porque ele está solidamente aterrado. E aí, se ocorrer uma falta monofásica na fase A, né, na fase A aqui, o que vai acontecer é que a fase C e a fase B elas vão continuar com a mesma tensão de fase aqui, né? A mesma tensão de fase aqui, né? Vn em relação ao neutro, não vai subir para a tensão de linha, que nem era o caso anterior. Então, fase A, né, curto-circuito aqui para o terra direto, fase B e fase C continuam com a tensão de fase normal, né? Não vai subir para o valor de linha que nem tinha no caso anterior, né? Então, a escolha do sistema de aterramento ela depende fortemente dessas duas características, né? Que tu vai escolher aterrar ou não o neutro, né? Vai depender disso daqui, efeito no desenvolvimento de tensões sobretransitórias, né? Que vai ocorrer aqui quando o neutro ele não é aterrado, né? Nesse caso aqui, ou estragos no ponto de falta devido à amplitude da corrente elétrica de falta. Porque se eu tiver o neutro aterrado e cair uma fase aqui no solo, né? Cair, por exemplo, a fase A aqui, eu vou ter uma corrente elétrica IF aqui, né? Que dependente aqui da impedância que eu vou ter aqui, né, de sequência positiva, negativa e zero, pode ser uma corrente muito grande, né, que pode eventualmente causar estragos no ponto de falta, né, devido à amplitude da corrente elétrica. É por isso que o meio termo entre esses dois caras aqui é o neutro aterrado com impedância, né, com uma reatância aqui ou com uma resistência, né, que aí eu consigo controlar melhor o valor da corrente de curto-circuito, né. Então, a gente pode ter esses três casos aqui, né? O sistema, então, se ele não for aterrado sobre tensões transitórias, né, ele vai causar. E se ele for aterrado aqui, ele vai ter uma corrente elétrica, né, que tem que ser controlada. Ela pode ser muito alta se o sistema ele for solidamente aterrado, né? Pode causar alguns estragos devido à amplitude da corrente de falta. Mais uma consideração, né, em cada área de sistemas elétricos de potência, né, geração, transmissão e distribuição, são utilizadas técnicas diferentes de acordo com a filosofia de proteção adotada, né. Se eu quiser que uma corrente elétrica muito maior apareça durante o defeito, então eu vou deixar o meu neutro solidamente aterrado. Se eu quiser controlar o valor dessa corrente elétrica, então eu vou utilizar uma impedância com aterramento, por exemplo, né, para detectar mais fácil a falta. Então devem ser considerados aspectos como o valor da corrente de curto admissiva, né, das tensões normais e transitórias durante a falta, o fator de falta para a terra, que nem a gente vai ver aqui embaixo, né? As facilidades da detecção de defeito e a obtenção da seletividade antes da escolha da técnica de aterramento utilizada. Esse fator de falta à terra, né, que é o FFT aqui, ele pode variar tipicamente de 1,1, né, para um neutro solidamente aterrado, né, considerando que mesmo solidamente aterrado ele vai ter uma pequena impedância, né, porque o condutor aqui de aterramento aqui, por melhor que ele seja, ele vai ter uma pequena impedância. Ele pode variar então de 1,1 aqui no caso do solidamente aterrado a 1,732 no caso sem aterramento, tá? O que é esse 1,732, né? Que nem eu falei, ele é justamente o raiz de 3 vezes a tensão de fase, né? VF é 1 PU, né, na situação normal, e raiz de 3 é 1,732. Então eu vou ter 1,732 PU aqui, né, no caso sem aterramento, né? Se eu tiver com o neutro completamente desligado aqui do terra, né, nesse caso aqui. E se eu tiver impedância de aterramento, né, colocar uma impedância aqui, que nem eu mostrei aqui nesse caso, eu vou obter valores de tensões sobretransitórias que vão estar entre 1,1 e 1,732. Ou seja, vai ser maior que 1,1 e vai ser menor que 1,732. E aqui o FFT é calculado justamente assim, né, a tensão de sobretensão, né, durante a falta dividido pela tensão de operação normal, que seria aqui no caso 1 PU. Tá, essa tensão normal aqui. E a sobretensão é essa daqui que vai variar, né, entre 1,1 e 1,732, que a gente vai ver na simulação na próxima aula. Então, aqui eu mostro um esquema, né, de como que uma sobretensão ela se desenvolve aqui num sistema onde ele é, por exemplo, aterrado aqui com impedância, né, que nesse sistema aqui, ou quando ele não tem nenhuma impedância de aterramento, né, ou seja, quando a impedância aqui ela tende ao infinito, né, que seria no caso aqui com um sistema sem aterramento, né, sem neutro aterrado. Então as sobretensões nas fases, né, restantes B e C, elas podem ser entendidas assim, por exemplo, se ocorrer um curto-circuito aqui na fase A, né, que está mostrado aqui, então a corrente elétrica aqui ela vem, né, diretamente aqui pelo ground e retorna aqui através dessa impedância aqui de aterramento, né, ela faz todo esse caminho aqui, volta por aqui em cima, gera uma queda de tensão VZ, né, que é a tensão aqui em cima dessa impedância de aterramento aqui,
e volta aqui, né, para as três fases aqui em cima, né, fase A, B e C. Então, qual que é a sobretensão aqui, por exemplo, na fase C, né, VC em relação ao ground, né, em relação ao potencial aqui do zero, do solo. Ela é o VCN, né, que é a tensão normal aqui de fase aqui da fase C, em relação ao neutro, essa tensão aqui, tensão de fase, 1PU do sistema, mais a tensão VZ aqui que vai ser causada pela passagem da corrente elétrica aqui, através dessa impedância de aterramento aqui ZF, né, essa impedância aqui. Então, vamos recapitular, né, se o sistema ele é solidamente aterrado, né, ou seja, se ZF for zero, eu não vou ter VZ, ou seja, meu VCG ele continua sendo a tensão VCN, que é a tensão de neutro, né, a tensão de fase normal do sistema. Mas quando eu coloco uma impedância de aterramento aqui, vai surgir uma queda de tensão VZ, né? E a tensão VCG, ela vai ser a soma fasorial aqui dessas duas tensões aqui. É por isso que quando eu coloco uma impedância de aterramento, né, à medida que eu vou aumentando o valor dessa impedância, o valor da sobretensão transitória nas outras duas fases, né, no caso da fase C e da fase B também, ela vai aumentando, né? E quando o sistema ele é solidamente aterrado, né, sem impedância nenhuma aqui, o VZ aqui nos dois casos é zero e a tensão ela fica normal como assim na tensão de fase, que nem eu expliquei nos slides passados. Então assim a gente consegue entender, né, o porquê que ocorre a sobretensão ali quando o sistema aqui ele é solidamente, quando ele é aterrado por impedância, quando ele não é aterrado, né. Bom pessoal, na próxima aula a gente continua então com a parte da simulação, tá? Nessa aula eu queria mostrar para vocês a parte mais teórica e na próxima a gente vai ver uma simulação ali no simulador Anafase, né? Quando eu tenho um sistema ali solidamente aterrado, né? Sem aterramento ou aterrado com impedância, para a gente ver como que acontece as sobretensões aqui na fase A, B e C. Então até a próxima aula, né? Aguardo vocês ali, não esquece do joinha no vídeo, obrigado, valeu!